É isso aí. Então, meus amigos, voltando, né? Voltando, tivemos um problema aqui, como sempre, né? Apareceu um probleminha na nossa gravação, nós estamos no ar. Então vamos lá, a vida continua de novo, começando aí neste 28 de outubro de 2025. Bem-vindos ao nosso programa. Peço desculpas por não haver publicado nada na semana passada, é que eu estava gripado, muito afônico, ainda estou, mas estou de volta agora. E há males que vêm para bem, né? A gente não pode gravar num dia, mas depois estuda mais, vem um tema melhor, uma pauta mais oportuna. Eu estava com vários temas para falar, mas eu acho que esse tema que nós escolhemos para hoje parece que ser a bola da vez mesmo, né? Nós vamos falar sobre psicografias. Nós temos observado aqui na editora pela qual nós trabalhamos, e também em outras, isso vem ocorrendo muito. Você recebe originais e onde aparece pelo espírito tal, aparece muitas vezes sob orientação do espírito tal. Orientação, inspirado pelo espírito tal. Mas não aparece propriamente um nome assertivo, foi o espírito tal quem escreveu. Insegurança, talvez insegurança do médium, é iniciante, não sabe se apresenta o espírito ou não, o próprio espírito não se manifestou de uma forma positiva e ele tem medo de dizer alguma coisa e ser mal compreendido e cair em desgraça, né? Mas, na verdade, é que os médiums tarimbados são raros. Porque o médium é tarimbado, ele logo sabe quem é o espírito e ele afirma lá. Vitor Hugo, Leon Tolstói, este aqui é Bezerra de Menezes, este daqui é o espírito Marco Prisco, esse aqui é Joana de Anjos, essa aqui é Maria Dolores. Ele escreve, não é? Mas nem sempre é isso que ocorre com os médiums iniciantes. Não quer dizer que eles não estejam mistificando. Não, ele está com medo. Ele espera ganhar mais experiência e ele vai dizer. Porque a psicografia ela pode receber críticas severas, né? Não só da academia, como também até da família do autor espiritual. Por isso que eu coloquei esse conjunto de temas aí. E quero começar já lá do início, com Chico Xavier, quando ele publica Parnaso de Além-Túmulo. Parnaso de Além-Túmulo já criou uma celeuma na imprensa da época. Eu me lembro, e agora a gente lendo também, na própria literatura espírita, nas tradições, nas resenhas literárias, a gente sabe que muitos se manifestaram, né? Monteiro Lobato veio, por favor, Chico, disse, este homem aí, esse jovem, né? 32 anos, pode ocupar quantas cadeiras ele quiser lá na academia, porque está escrevendo como escreviam esses nomes que aí estão. Olavo Bilac, Antero de Quental, dos portugueses, tinha Augusto dos Anjos, tinha Castro Alves, quer dizer, os poetas estavam ali. Mas teve aqueles que disseram, não, mas isso aí não é possível, isso é um pastiche, é um plágio, seria um plágio. Ele está escrevendo a maneira de, mas não é... Bom, o imortal da academia agora está vindo pelas mãos dele, mas ele não está dizendo que ele é imortal. O imortal é imortal. É que a Academia Brasileira de Letras, quem recebe o fardão lá, ganha o título de imortal. Imortal para o mundo. É nesse sentido que eles querem dizer. Ficaram imortalizados para nós, da Terra.
mas esquecem que nós somos espíritos imortais. E o autor, escrevendo na Terra, desencarnado, vai escrever também. E sempre bem. E cada vez melhor. Ele não vai retroagir, retroceder ou piorar o seu estilo. Não. E é interessante que, passada aí a celeuma do livro Parnaso de Além Túmulo, Chico, 4 anos depois, 6 anos depois, né, em 38, ele publica Humberto de Campos. Aí a casa caiu. A casa caiu porque Humberto de Campos tinha desencarnado em 34. E em 38 ele já vem com contos e apólogos, cartas e crônicas, escrevendo maravilhosamente bem, com aquele estilo bonito, né? Humberto de Campos já era muito querido, já era muito lido, obras completas de Humberto de Campos, e agora ele vem do além, Brasil, coração do mundo, aí vem. E o Chico leva outra saraivada de críticas, mas agora não é só da academia, mas também da família do próprio Humberto de Campos. Isso até eu li esse livro aí do amigo Juliano Fagundes, lá de Goiás. Que beleza, ele fez uma análise muito bonita, toda a obra de Humberto de Campos em parceria com Chico. E ele toca nesse assunto aí, que gerou uma polêmica grande e foi parar nos tribunais. A família de Humberto não estava contestando o estilo, estava contestando, na verdade, os direitos autorais. Os direitos autorais estavam indo para a FEB, a Federação Espírita Brasileira, através da sua editora. E a família falou, peraí, esse dinheiro então é para nós. Se é Humberto de Campos, nosso filho, então... E a questão foi parar nos tribunais. Tem até o livro aí do... Eu até usei aí a expressão, a psicografia antes tribunais, pensando nesse livro de Miguel Timpani, que foi o advogado que fez a defesa da FEB à época, e ele escreveu como foi que a FEB ganhou a causa. Por quê? A FEB demonstrou que quem escrevia era Humberto de Campos, mas espírito, sem CPF. Não dá mais para você contestar aí Humberto de Campos espírito. Tá? E a família perdeu essa ação. Mas o espiritismo percebeu aí que esse constrangimento aí para a família não era bom, não é bom para ninguém. E Emmanuel, mais as entidades lá do além, espíritos superiores, chegaram a um acordo de que, em vez de escrever, assinar com Humberto Campos, o autor poderia assinar o pseudônimo qualquer. E aí, Humberto de Campos passou a assinar Irmão X. Até que a polêmica celeuma parou, hoje sim. Tanto faz se assinar Humberto de Campos ou Irmão X, ninguém vai chiar. Aliás, tem um sobrinho de Humberto de Campos, né, que está aí resgatando toda a obra literária do tio. Não sei se é sobrinho ou é filho mesmo, ou é neto. Desculpe, eu vou apurar isso melhor. E que está aí, tem ido inclusive a palestras, congressos. Eu acho que é um neto de Humberto de Campos. Porque é curioso, a mãe não tinha problemas nenhum com as obras do filho. A mãe falou, meu filho, está provando que a vida continua. Ela não... A ciumeira mesmo veio de alguns outros parentes de Humberto de Campos. Mas o que importa é que mais uma que o Chico teve que enfrentar, e as obras de Humberto de Campos estão aí. Agora, ninguém contestou o estilo, a beleza, a graça, a marca de Humberto de Campos de escrever. Isso que é importante. Agora, você tem aí um autor brasileiro escrevendo em português.
Mas eu fico pensando no caso de outros autores. Leon Tolstói, por exemplo, russo. Ele escreve através de médiuns brasileiros, sem prejuízo da beleza da sua linguagem, do seu estilo. Por que o espírito pode escrever através de um médium de outro idioma? Eu estive pensando nisso e, claro, vocês podem me ajudar também com os comentários de vocês. O espírito, quando está no além, ele não é só a última existência dele. Ele recupera todo o patrimônio cultural que ele tem. Ele pode ter já reencarnado no Brasil, reencarnado num país de língua hispânica, espanhol, pode ter aprendido um tanto de italiano, de inglês, de alemão. Há espíritos que têm domínio sobre várias línguas. Então, escrever para ele em português não foi tão difícil, mesmo porque ele passa o pensamento e o médium escreve. Então, Leon Tolstói, só para lembrar vocês, ele escreveu através da Ivone, escreveu também através da Célia Xavier e também dessa autora que aparece aí nesse livro ao lado aí, Homens Notáveis. Esse é um livro que eu ainda não conhecia. Eu estou com ele aqui. Eu mexendo lá na biblioteca do Centro Espírita, que aliás eu sou responsável agora pela biblioteca, preciso ir lá, me dedicar lá. Eu achei esse livro, que achei curioso, pelo espírito, ditado por Leon Tolstói. E a médium Cirineia Yolanda Maffei, de Piracicaba. Mas ela trabalhando no Banco do Brasil, ela acabou indo parar lá no Paraná. Tem até uma foto dela aqui, ó. Ela foi morar em Porecatu. Dá para ver a fotinha dela aqui? Eu preciso até encontrar a Cirineia, com esse nome ninguém vai esquecer. Cirineia. Ela agora está nessa cidade de Porecatu, no Paraná. Iniciou lá em 2000 as atividades dela e participa das atividades do Grupo de Estudos Espíritas Carbachittel. Olha aí. De 73 a 82, atuou profissionalmente no Departamento de Serviço Social da Usina Central do Paraná e da Fazenda São Paulo. Profissionalmente, ela acabou indo para o Paraná. Cirineia Yolanda Maffei. Esse nome me é familiar em Piracicaba. Olha, eu estou lendo, eu estou no primeiro capítulo e estou gostando. Alexandre, o Feiticeiro. É o estilo de Leon Tolstói. E o livro tem umas ilustrações bonitas, ó. Sabe? Num papel bonito. Estou gostando. E eu que leio um pouquinho de Leon Tolstói, estou curioso para ver, né? E eu estou vendo aqui o estilo. Aquele estilo do Leon Tolstói, de falar muito da terra, do mujica que planta, as lições da natureza. Esse é Leon Tolstói, né? Escreveu muitos contos, né? Além de Ana Karenina, Guerra e Paz, tem lindos livros dele. Eu li do Leon Tolstói Ressurreição e Vida, por outra médium, Ivone do Amaral Pereira. Agora eu estou vendo ele escrevendo através dessa médium. E também tem obras dele através da médium Célia Xavier, que é do Paraná também, do norte do Paraná. Você fica pensando, mas como? O homem é russo, né? E também coloquei aí para vocês olharem. Essa de Queiroz escreveu uma obra através da médium Wanda Canuti, lá de Araraquara, ela já desencarnou. Ela escreveu dezenas de livros pela editora M, maioria romances. Alguns eu até tive o privilégio de revisar o texto, analisar.
eu vejo que eu via que era um texto de uma professora de português. Isso estava evidente. Mas daí ela assinar essa de Queiroz, eu confesso que eu fiquei intrigado com isso. E conversava muito lá com o nosso diretor da M, o Arnaldo. O Arnaldo dizia, aí, é uma médium idônea, assinou essa de Queiroz. Aí eu falei, mas o que tem a ver essa de Queiroz com a vida do Getúlio Vargas, nosso presidente, talvez um dos mais populares que tivemos? Isso é da história política brasileira. A gente lê lá. Mas depois nós vamos saber que Getúlio volta em 50, né? E em 54, agosto, ele, em período tumultuado da nossa república, ele tira a própria vida com um tiro no peito. No 24 de agosto, lá no Palácio do Catete, no Rio. Esse livro, inclusive, virou peça teatral. Uma amiga nossa fez a peça, apresentou. Eu li o livro e não me conformei. Essa de Queiroz, estou até hoje com essa dúvida. Mas, se é verdade, a verdade prevalece. Então, está aí. Eu esperava que o Essa de Queiroz continuasse escrevendo, então, sobre política, se ele escreveu esse livro, mas foi só esse livro. E outra coisa, uma vez desencarnada a médium, a Wanda Canuti, que ela viesse a público, será que é possível? Ou através de um médium aqui da Terra viesse dizer mais sobre esse livro que ela recebeu. Eu li um pouco de Essa de Queiroz na escola, e me lembro que no colegial a gente teve que fazer um trabalho, segundo ou terceiro colegial, um trabalho sobre o período romântico, depois veio o realismo, né? Uma escola literária tivemos Machado de Assis como maior representante aqui no Brasil, e essa de Queiroz era um representante português, o realismo português, o Primo Basílio, os maias. E eu me lembro que eu estudei um pouco a biografia do Essa de Queiroz e apresentei o trabalho na classe. A professora gostou, me deu um 10. A professora Viúva Dita, uma baiana, que também gostava muito de literatura, mas eu falei, mas aquele autor que eu estudei, os maias, está aqui nesse livro? Eu não conseguia identificar, não conseguia perceber o elo. Já nesse outro, Homens Notáveis, eu estou no começo, mas eu estou gostando. O estilo é bonito, o modo de escrever, de utilizar o vernáculo, é bonito. Bom, por isso que eu trouxe esse tema, gente, que é um tema que nós espíritas deveríamos estudar um pouco mais. O mesmo a gente podia falar do Victor Hugo, francês. Mas ele, uma vez desencarnou em 1880 e pouco, né? Ele praticamente viveu o período de Allan Kardec. Kardec nasceu em 1804, ele nasceu em 1802. Kardec morreu mais jovem, em 1869, e o Victor Hugo foi até 1880 e pouco. Victor Hugo, a gente sabe que ele foi exilado um período, dramaturgo, ele escreveu Os Miseráveis, ainda encarnado, né? Perdeu uma filha, e depois a filha se comunicou através da psicografia, ele fazia sessões espíritas, Victor Hugo espírita. E Victor Hugo veio, na virada do século, escreveu obras através da médium Zilda Gama, uma médium lá do Pará, né? A gente lê pouco sobre Zilda Gama, mas foi um excelente médium.
Almas Crucificadas, Vitor Hugo, foi por Zilda Gama. E o Vitor Hugo também escreveu através do Divaldo. Um deles, que eu li, Árdua Ascensão. Para quem não lembra, a carona do Vitor Hugo, tá aí. Né? Ai. Então a gente começa a pensar nisso tudo. E o Leon Tolstói escreveu tantas obras, né? É famosíssimo. Leon, ou Liev Tolstói, escreveu Ana Karenina, Guerra e Paz, e esteve exilado também, porque ele foi contra a Igreja Ortodoxa. Ele era cristão, mas era contra a Igreja Ortodoxa russa. Ele tinha uma busca assim, do objetivo da vida. Ele viveu como um ermitão, deixou casa, deixou os bens, deixou tudo. Dizem que morreu de frio numa estação ferroviária. Usava essa barba enorme, velhinho, né? Mas escrevia muitas historinhas assim de fundo moral. Eu mesmo me lembro de uma, vou contar rapidamente, que era das 5 cerejas. A cereja na Rússia deve ser uma fruta muito maior que aqui no Brasil, porque ou eu estou trocando cereja por ameixa, mas você dizer que ele traz essas 5 frutas para casa, aí é a história do Mujik, que ele chega em casa com 5 ameixas muito bonitas, vou falar ameixas, e chama a mulher e os filhos e dá uma ameixa para cada. Gostaria de ver o que vocês vão fazer com essa fruta. O filho mais velho logo chupou a ameixa, jogou o caroço fora. O Vladimir, o Sergei, o outro filho mais novo, pegou não só o caroço da sua ameixa, mas o caroço do irmão jogou fora e foi plantar. Um pé de ameixa. O outro pegou a sua ameixa, esse aí devia ser o Vanka, meio ambicioso, vendeu na feira por 16 kopecks, essa é a moeda lá da Rússia, fez uma grana alta com aquilo, comprou 4 ameixas e passou a negociar aquelas ameixas. E o caçula, Sacha, ele pegou a ameixa, não comeu. Ele, sabendo que o seu amiguinho de escola estava doente, com febre, ele foi lá e levou a ameixa para o menino. O menino estava com febre, os lábios tudo ressecados. Falou, aí, ó, trouxe para você comer essa fruta, né? Fez lá uma visita. Outro dia, o Mujik, pai de família, perguntou, o que vocês fizeram com a fruta de vocês? O mais velho falou, bem, eu peguei a minha, comi, estava muito boa, joguei fora o caroço. Depois a mãe demorou para comer a dela, eu comi a dela também. O Chico olhou e falou, meu filho, você no futuro pode ter sérios problemas, porque você não é previdente. O outro diz, olha pai, eu peguei o caroço que ele jogou fora, plantei um pé de ameixa. No futuro nós teremos ameixa aqui. Aí, ó. Teu irmão fez muito bem. Parabéns. Agiu com visão, como uma pessoa previdente, né? Pensa no futuro. E o outro? O outro falou, eu vendi, já estou com 16 kopecks no bolso, já comprei mais 4 ameixas, talvez eu monte uma barraca na feira agora. Você é um negociante nato, hein? Muito bem. Provavelmente você vai ser muito bem sucedido nos negócios, no comércio, mas ai daquele que precisar de alguma coisa de você. Aquele que precisar de 10 real, porque muitas vezes o egoísmo assanha
comercial de enriquecer torna o homem duro, avaro e é um perigo. Veja que a historinha de Leon Tolstói traz tudo isso. Aí chega o caçula. O caçula falou, olha, eu levei a fita lá pro meu amiguinho, estava doente, com febre. Você agiu com a caridade, meu filho. Deus te abençoe. No teu caminho, eu só vejo um tesouro de bênçãos, um poema de felicidade. Esse é Leon Tolstói. Mas onde eu quis chegar? E ele escreveu no Brasil através de Divaldo, através dessa moça aqui, Cirinéia Yolanda. Célia Xavier também, que depois eu digo qual é o livro dela, eu não fiz o slide da Célia. Mas a Célia é de Rolândia, Paraná, ela está sempre escrevendo obras assim desses autores. Mas o que importa é que esses autores estão aí e escrevem. O que importa para eles, e aí a gente vai no Livro dos Espíritos, o que importa para o médium na hora que ele vai escrever? Importa o tipo do médium. Se o médium lhe é afim, está resolvido. Porque ele encontra no próprio médium os recursos que ele precisa para transmitir as ideias. Porque se o espírito também tem um patrimônio diferente e grande e amplo, o médium também tem. Eu me lembro que Divaldo dizia que quando o Victor Hugo vinha escrever por intermédio dele, ele tinha que pôr uma música adequada, que o Victor Hugo gostava de ouvir, queria muito silêncio. Então, Divaldo entrava no padrão tal, no estado tal, típico para Victor Hugo escrever, ou Victor Hugo. E o mesmo se dava com outros espíritos. Me lembro também que quando alguns espíritos assim que vinham inspirar Divaldo em palestras de cunho científico, eles tinham que primeiro preparar o médium sobre física quântica, sobre um pouco a relação atômica dos prótons e nêutrons, como é que a matéria como é que a matéria se transforma, um pouco de química, um pouco de biologia, de física. E o Divaldo, às vezes, entrava em temas um tanto científicos. E o danado do baiano dava um show. E a gente falava, nossa, quantos dados ele trouxe, quantos números, e quantos conceitos. Onde é que Divaldo aprendeu isso? Ele é de Feira de Santana, e como ele mesmo dizia, só tinha o curso de datilografia. Mas o médium estudou. E também ele tem o patrimônio dele, de vidas anteriores, que estão lá. Chega a hora de mexer com aquilo, os espíritos têm de onde tirar. Então você tem repertório. Se você está fazendo uma palestra, os espíritos que estão te inspirando utilizam do que você também já sabe em seu favor. Sugerem os temas e você, então, consegue se dar bem. O mesmo acontece quando você escreve, está escrevendo. Os espíritos precisam te ajudar, eles vêm e aproveitam o que você tem. Ou seja, se como diz, né? Quem não tem cão, caça com gato. Se o médium não tem se o espírito não pode contar com o médium ideal, ele usa um médium que não é ideal, mas tem boa vontade, ele vai se servir daquele médium. Mas ele vai render muito mais quando o médium tem afinidade com o espírito, afinidade espiritual, muitas vezes já viveram juntos, e além disso, tem preparo. Então, o espírito pode ajudar mais. E aí a obra vem. Bem, essa é a análise que eu faço até aqui. Podemos voltar ao assunto futuramente, tá bom? Tem mais assunto que a gente pode
ver no futuro. A gente pode falar um pouquinho mais da obra de Leão Tolstói, podemos comentar mais sobre o livro que eu estou lendo aqui, Homens Notáveis. E, enquanto isso, a gente vai aprendendo, estudando. É assim a vida, não é? Então eu peço agora licença para voltar à nossa tela inicial e nos despedir com uma canção. Nós estávamos cantando no início, continuamos com a mesma música. Noel, né? Chorarão a minha morte, tive flores, tive velas, tive até fita amarela, com distinta inscrição. Se que não conhece a eternidade, pois quem tem vida não morre quando conhece a verdade. Não é hora. Se vocês querem saber a verdade nua e crua, nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. É isso aí, meus amigos. Por hoje é isso. Até a próxima, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Eu te espero. Tchau.